Senhoras e senhores, uma boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao painel Perspectivas Econômicas e Políticas Públicas, Desafios para o Brasil. Uma realização da Diretoria de Análise de Políticas Públicas e da Escola Brasileira de Economia e Finanças, ambas da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Para darmos início, convidamos para compor o palco, por gentileza, o presidente da FGV, Carlos Ivan Simonsen Leal. O excelentíssimo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O diretor da Diretoria de Análise de Políticas Públicas, Marco Aurélio Rüdiger. E o diretor da Escola Brasileira de Economia e Finanças, Rubens Penha Cisne. Convido para que se acomodem. Aproveitamos a oportunidade para agradecer ao público presente hoje aqui por enriquecer este debate. Gostaríamos também de informar que, ao final da exposição do excelentíssimo senhor ministro, teremos perguntas dos participantes da plateia e estas deverão ser encaminhadas por escrito. Os cartões estão à disposição dos nossos integrantes da equipe. E ressaltamos que não é necessário aguardar até o final da exposição para encaminhar suas perguntas. Estaremos a postos para recolhê-las durante a palestra para que possamos dar início logo a seguir. Uma vez mais, convidamos para que se acomodem. Convidamos agora para oferecer a sua perspectiva sobre os desafios para o país, o ministro da Fazenda, Sua Excelência Henrique Meirelles. Obrigado. Gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos e a oportunidade de falarmos um pouco sobre o Brasil hoje, sobre a economia. Agradecer o convite do professor Carlos Ivan Leal, presidente da FGV, do Marco Aurélio Rüdiger, com quem nós estamos fazendo um trabalho em comum, né, com a Diretoria de Avaliação de Políticas Públicas e que está nos sendo muito útil na avaliação das nossas políticas e da nossa comunicação, né? O doutor Rubens Cisne, diretor da EPGE, instituição que eu não preciso falar sobre ela, conhecida evidentemente por todos, vivenciada por todos, melhor dizendo aqui, ó, pela grande maioria, e que de fato é um campo, é uma marca de excelência no ensino de economia do Brasil, que é fundamental, tá? E hoje, cada vez mais, esse debate passa a ser fundamental para o país. Me lembrando também de fatos aí, da minha experiência mais antiga, né, quando eu morei no exterior, e ouvindo também a referência à escola, né, de administração pública da GV, eu me lembro que eu participei também dessa experiência durante alguns anos, infelizmente não aqui na GV, mas talvez não tenha morado no Rio tempo suficiente para isso, professor. Mas, de qualquer maneira, eu fui no conselho também da Escola de Administração Pública da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, e, de fato, é algo também que eu acho fundamental. Quer dizer, e hoje, no governo, mais uma vez, eu vejo o quanto isto é importante. Quer dizer, uma carreira pública, uma visão de serviço público, um entendimento do papel do Estado e da regulação na economia e etc. Isso é também absolutamente fundamental, crucial para o país e principalmente para o país de hoje, que nós estamos presenciando mudanças tão significativas. Demais diretores da FGV, professores, alunos, imprensa, senhoras e senhores. O Brasil viveu, como todos sabemos, vivenciamos a maior recessão da história do país.
uma contração de produto aí que se aproximou de 8% e uma contração de investimentos de ao redor de 30%. Isso não é trivial, né? É a maior recessão da história do país registrada, né? Desde o início da medida do PIB no Brasil no começo do século passado. Mas o fato é que a economia começa o seu processo de retomada e nós estamos acompanhando isso de uma forma bastante rigorosa e gostaríamos de conversar um pouco com vocês exatamente sobre medidas que estamos fazendo desse processo de retomada e depois falar um pouco dos fundamentos disso, o que está dando dentro da nossa visão exatamente condições para essa retomada acontecer e depois uma série de reformas da economia que estamos em andamento, ou melhor dizendo, que estamos acompanhando e propondo e, de fato, favorecendo a aprovação e andamento dessas propostas. Em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar um índice que é calculado pela nossa Secretaria de Política Econômica, que é um índice conhecido, né, dos economistas, mas que, no nosso caso, é o índice de situação financeira, que leva em conta a variação do risco país, medido pelo CDS, né, o mercado de câmbio, mercado de juros, médio e longo prazo, curva média e curva longa, e também mercado de capitais, né, bolsa de valores. E nós fizemos aqui um processo de ajuste de volatilidade, né, para fazer com que cada um desses itens tenha pesos equivalentes. Se nós olharmos o índice aí da situação financeira, e aqui é importante dizer que o melhor está abaixo de zero. Quer dizer, o índice positivo ele indica uma estabilidade, né? Indica uma evolução negativa, apesar de ser um índice positivo. Quer dizer, na realidade, é um índice invertido. Então, ele, quanto maior, significa maior instabilidade econômica. Nós vamos ver que nós tivemos períodos relativamente positivos aqui, né, a partir de 2005 até 2007, felizmente um período onde eu estava participando aqui da administração financeira, lá no Banco Central. Evidentemente, a crise de 2008, né, com um pico aqui em outubro de 2008, final de setembro, né, outubro, com a falência do Lehman Brothers. Posteriormente, índices favoráveis aqui, 2009, que foi um período de recuperação, baixo crescimento, mas de recuperação. E depois, apesar do alto crescimento do ano de 2010 e 2011, foram itens, não foram muito positivos, negativo, positivo, etc. E depois tivemos aqui esse período de 13, 14, pequena recuperação, mas depois 15 e 16, onde houve de fato, uma deterioração grande. Quer dizer, o índice de situação financeira mostra aqui, inclusive, um pico aqui no início de 16, impressionantemente próximo do pico de 2008. Só que lá era uma crise global de crédito, com o colapso de todas as linhas de crédito internacionais, etc. Aqui era basicamente confiança na economia, totalmente doméstica. Quer dizer, então, de fato, foi muito forte. Houve uma reversão grande a partir da metade do ano passado, clara, né? E durante todo o período, da metade do ano passado até agora, julho, o índice, portanto, mostrando um componente favorável, positivo. Houve, sim, um pequeno momento discreto onde ele passou para o terreno desfavorável, né, que é exatamente aqui ao redor de maio de 17. Né?
por razões compreensíveis. Mas eu gostaria apenas de mostrar esse número para não mostrar esse gráfico para evitar simplesmente adjetivações e subjetividade na discussão. Acho que sim, acho que não, veja você, altera mais, altera menos. Eu gosto desse índice porque ele é factual. E como já dizia um filósofo carioca, Nelson Rodrigues, nada mais brutal do que o fato. Então, eu gosto de olhar essa medida desse índice. Se nós olharmos agora indicadores antecedentes de crescimento, nós tivemos aqui pedágio de veículos leves nas estradas, 1,5%. Dessazonalizado, não anualizado. Isso é importante. Crescimento de fato no mês, sobre o mês anterior. Pedágio de veículos leves é importante, porque é tráfego nas estradas. Isso mostra um indicador antecedente de atividade. Caixa de papelão ondulado, muito importante, porque isso aqui é básico, indicador antecedente da produção industrial. Cresceu 1,1% no mês. Venda de automóveis, Fenabrave, 2,8%. Consumo de energia, 0,2%. Importante. Consumo de energia também direto, medindo a atividade como um todo, um crescimento discreto, mas 0,2% no mês é um número importante. E a atividade do comércio, neste mês, segundo a Serasa, 1,2%. Nós tivemos a divulgação hoje do IBCBR, que é o Índice de Atividade do Banco Central, mas que ele mostra uma queda no mês de maio, tá certo? E o IBCBR, evidentemente, é um índice mensal e que tem algumas diferenças metodológicas em relação ao PIB medido pelo IBGE, mas como mensal ele tem uma frequência maior, é normal que ele oscile mais, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Agora, o que eu gosto de, em função disso, olhar no IBCBR, é um índice que eu lá atrás ajudei a trabalhar nele, a criar, etc. Eu gosto de olhar a média móvel 3 meses. Pegar os 3 meses terminados em junho com os 3 meses até junho. Os 3 meses anteriores, desculpe. Os 3 meses terminados em junho e depois os 3 meses anteriores. Então, sempre 3 meses em termos móveis. Nós vamos ver que nessa medida, segundo o IBCBR, houve um crescimento de 0,5%. Isso é um número importante, porque 0,5% nós estamos falando trimestre contra trimestre anterior. Então, vamos olhar isso. Em resumo, os números, como em todo processo de retomada, ele tem muita volatilidade, etc. Mas o que eu quero dizer é que há indicações que claramente nós saímos do processo recessivo. A ideia agora é discutir quanto nós vamos crescer. Esse é um fato importante. E esses dados são relevantes porque são dados do mês de junho. Não são dados de maio ou muito menos de abril, é junho. Então, gostaria apenas de levar em conta para não ficarmos em discussões aqui subjetivas. Um dado muito importante do Brasil de hoje, que nós todos nos acostumamos com isso, então ninguém se presta muita atenção nesse assunto hoje, mas é um dado relevante, que é a questão das contas externas brasileiras. Tem as reservas, que são, evidentemente, extremamente importantes. Eu me lembro, apenas para dar uma visão histórica, quando eu assumi o Banco Central em 2003, naquele dia estávamos vivendo um processo onde as reservas brasileiras eram menores do que 30 bilhões, naquele momento, aí, ao redor de 25, por aí, num certo momento, eu estou referindo, e as reservas estavam caindo, todo dia, porque todo dia o Banco Central vendia reserva no mercado, para estabilizar. Então, entrava um colega de trabalho na sala, responsável pela área, dizia: presidente, hoje nós vamos vender tanto, porque o mercado está nervoso, então tem que vender. Então, todo dia, vendendo. Nós chegamos a atingir um piso aí de 15 bilhões de dólares de reserva, 15. E tinha um acordo com o FMI que não podia baixar muito disso. Então, nós estávamos já fora, chegando perto do limite. No determinado dia, eu falei: vamos fazer o seguinte, vamos parar de vender. Como? Um problema.
terrível, o mercado vai desestabilizar. Eu digo, não, eu prefiro, se é para enfrentar uma crise por causa disso, eu prefiro ter ainda algum caixa, do que entrar numa crise sem caixa depois que nós esgotamos tudo. E não vendeu. Aí todo mundo começou a perguntar, o que houve? Não vendeu por quê? Mercado, imprensa? Não, nada, sem comentário. Não vendeu, decidimos não vender, ponto. No dia seguinte, o comentário foi um sinal de confiança. O dólar caiu no dia seguinte. O que eu quero dizer é o seguinte, e aí nós começamos uma trajetória, de fato, de recuperação de construção de reserva. Evidentemente, hoje tem 370 bilhões de dólares. Então, esse é um problema do passado. Eu estou enfatizando isso, porque teve um emérito professor da GV, doutor Mário Henrique Simons, né, que pelo menos a lenda diz que ele tem uma frase famosa, né, que a inflação aleja, mas o câmbio mata. O professor confirma a frase. Então, qual é o problema? O fato concreto é que o câmbio, de fato, não nos permite muito recurso, né, quando perdemos totalmente as reservas. Então, se nós olharmos o que está acontecendo esse ano, nós vamos ver que a conta corrente brasileira, que ela é normalmente equilibrada, né, pelo investimento estrangeiro direto, isso é um padrão histórico. Quer dizer, nós entramos numa situação de desequilíbrio quando o déficit em conta corrente fica muito maior do que os investimentos estrangeiros diretos. Por quê? Porque o investimento estrangeiro direto é estratégico. Hoje, já há um bom tempo, o Brasil não é mais um país onde existem investimentos em fábrica, equipamentos, etc., de uma maneira oportunista. Nós temos aqui grandes companhias globais para as quais o mercado brasileiro é fundamental, core business, isto é, o mercado brasileiro representa, de fato, uma atividade estratégica da companhia. Então, ele mantém atividade constante, expansão, assegurar a fatia de mercado, assegurar evolução dos índices de lucratividade e produtividade, principalmente. Pois bem, então, o que está acontecendo agora? Nós temos uma diminuição do déficit em conta corrente, evidentemente, um pouco disso é a recessão que houve, não é? Mas o fato concreto é que o efeito, sob esse ponto de vista, é extremamente positivo, e um aumento, na realidade, muito interessante dos investimentos estrangeiros diretos. Não é? Discreto, mas claro. Né? Nós tivemos aqui, a partir do meio do ano passado, um aumento dos investimentos estrangeiros diretos, atingindo patamares aí, não necessariamente iguais àqueles do início da década, mas já caminhando nessa direção. Em resumo, são números importantes. E eu não me surpreendo com isso, porque eu fazendo palestras, conversando com investidores do mundo inteiro, eu estou notando esse otimismo. Às vezes eu converso com economistas brasileiros, ou gestores, ou operadores de mercado, etc., daqui ou de São Paulo, que me dizem, volta do exterior, os estrangeiros estão muito mais otimistas que os brasileiros. Não é necessariamente assim, é que eles têm uma visão mais fria, mais numérica, olhando a longo prazo, estão vendo o processo de recuperação da economia brasileira e a aprovação das reformas fundamentais. Vamos chegar lá. E, evidentemente, o saldo comercial, né, com um saldo, para os nossos padrões históricos, muito elevado. Portanto, resumo da ópera, a área externa vai muito bem e as reservas estão aí tocadas, ou na realidade, né, se houver de fato necessidade, até terá que ser aumentada um pouquinho se houver sobra de recursos, sobra de dólar no mercado. Mas o que eu quero dizer, ela não está caindo, isso é importante, reservas mantidas e saldo comercial elevado e conta corrente substancialmente maior, menor, digamos, do que o investimento estrangeiro direto. Inflação, os números de inflação são conhecidos de todos, não vou elaborar muito sobre isso. Agora, é muito importante mencionar a queda da inflação de alimentos no domicílio. Né? Isto aqui é importante, uma queda impressionante, né? Porque isso impacta direto na capacidade de consumo das pessoas. Alimentos
no domicílio, o que se gasta com alimentação. Então, houve uma queda muito forte da inflação, beneficiado por uma série de fatores, mas não há dúvida que a dinâmica inflacionária brasileira agora entrou num outro ritmo, não há dúvida. O mercado está aí com 3,4%, etc., de expectativa de inflação. Aqueles mais otimistas nesse aspecto estão com até abaixo de 3%, outros acima de 3,5%, mas o fato é que não há dúvida de que ancorou-se a expectativa de inflação no Brasil. Estou vendo hoje, inclusive, índices aí para 2018, 19 e 20, etc., ancorados aí, inclusive, já em direção à meta de 4% para 2020, que nós terminamos de fixar no Conselho Monetário Nacional. Em resumo, isto dá muitas condições para o Banco Central fazer o que está fazendo, que é um alívio das condições monetárias, que é um outro fator que exatamente consubstancia uma trajetória futura de crescimento. Projeções de PIB. Aqui é um dado interessante. O nosso PIB projetado está em 0,5%. O mercado está um pouquinho abaixo disso, 0,4%, está oscilando um pouco. Algumas instituições grandes que estavam até com 1,5%, foi para 0,3%, 0,2%, voltou agora para 0,4%, 0,3%. Outros a mais do que isso, eu tenho visto instituições até com 0,7%, 0,8%. Nós estamos com 0,5%. Evidentemente, isso é média contra média, e tem o carregamento estatístico, né? Que faz com que essa queda muito forte faz com que se parta de uma base também muito baixa e, evidentemente, com isso, mesmo que cresça bastante, a média contra a média ela fica baixa, né? Porque tem uma queda muito grande e esse é o carregamento estatístico. No entanto, se nós pegarmos uma outra medida, que eu acho uma medida importante em trajetória de recuperação, né? É comparar o trimestre com o mesmo trimestre do ano anterior. Então, nós vamos olhar por esse índice, né, o quarto trimestre de 17 contra o quarto trimestre de 16, aqui, né, ao redor de 2%. Estamos prevendo, na realidade, um pouco acima disso. Esse é um número conservador. Nós já tivemos com um número um pouquinho acima, agora estamos projetando esse número, mas é um número que, temos dito, é de 2% ou mais. Isto significa o crescimento na ponta. Agora, o quarto trimestre de 17 em relação ao terceiro de 17, anualizado, isto é, levando a taxa trimestral, projetando a 12 meses, com a manutenção daquela taxa, nós temos, portanto, um ritmo de crescimento no final do ano de acima de 3%. Então, isso faz com que configure-se exatamente essa trajetória de crescimento que nós estamos mencionando e nós não temos visto necessidade hoje de grandes alterações disso, não. Vamos estar divulgando proximamente as nossas revisões. A Secretaria de Política Econômica vai divulgar, não se prevê grande mudança, não. Agora, por outro lado, se nós vemos aqui né, o trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior, nós vamos ver, ele dá uma variação aí expressiva, né? Se olharmos aqui o final de 15, começo de 16, isso atingiu números aí mais de 5, contração de quase 6%. Isto é, na margem, na ponta. Então, mostra claramente digamos, a queda muito forte e depois agora a saída, né? Vamos falar um pouco da agenda de reformas. Agenda de reformas. Existem as reformas estruturais, o teto de gasto público, fundamental, porque ele dá o parâmetro. E eu vou mostrar algumas coisas que fazem com que ele passe a ser muito importante para a discussão de todas as demais reformas. Porque ele coloca um teto, como a própria palavra indica, né? E com isso ele estabelece um critério que certamente tem que vir em decorrência disso. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência e a reforma tributária, né?
A reforma trabalhista foi aprovada, importante, faz parte da modernização da economia brasileira, não é? Com o avanço da tecnologia, principalmente, hoje ainda é cada vez mais comum o trabalho à distância, o trabalho flexível, mesmo as fábricas começam cada vez mais a flexibilizar, etc. Então, nós temos que ter uma regulação trabalhista que reflita isso. Evidentemente, foi a criação de Getúlio Vargas, a legislação trabalhista que prevaleceu até agora, década de 40, começou aí na década de 30 aí, com Lindolfo Collor, etc., como ministro do Trabalho. Isso foi consolidado na década de 40, mas evidentemente está na hora de se mudar e estamos fazendo então essa mudança que é da maior relevância. A Previdência, tá? Vamos falar um pouquinho sobre ela em seguida. Isso aqui é uma reforma importante, obviamente, e, evidentemente, muito controversa, como não podia deixar de ser. E a tributária? A tributária, nós estamos na fase inicial. A Fazenda tem já bastante estudo sobre isso, já tem um modelo proposto, o IPEA também tem, vamos começar a conversar esta semana, e tem também uma comissão na Câmara dos Deputados, liderada lá pelo deputado Raul, até combinei com ele ontem, já começarmos a conversar sobre isso, porque está chegando na hora de começarmos a formatar a reforma tributária para propô-la. E as reformas microeconômicas que eu gostaria de chamar a atenção. A regulação setorial, visando maior eficiência da economia, o controle fiscal e a redução do spread bancário, né? Eu gostaria de chamar a atenção para um ponto específico aqui, que essa questão da eficiência, né? Existe aquele índice que eu sigo há muito tempo, mesmo quando eu estava no setor privado, o Doing Business do Banco Mundial, que eu gosto de traduzir como facilidade de produzir no país, né? O Doing Business, o Brasil está mal colocado lá, está próximo de 120, em 149 países. Eu fiz uma reunião com a diretoria do Banco Mundial e o presidente em setembro do ano passado, e é algo que sempre me preocupou, esse índice. Eu vi o Brasil ter uma posição cada vez pior nesse índice durante as últimas 3 décadas que eu acompanho isso. Inclusive quando eu estava no exterior, comparando diversos países, etc. Isso é um item sempre motivo de uma certa aborrecimento e preocupação. Agora é a primeira vez em que, de fato, nós decidimos enfrentar esse problema que mede, em última análise, a produtividade, né? E nós fizemos um trabalho conjunto, criamos um grupo de trabalho com o Banco Mundial, em setembro do ano passado, são técnicos do Banco Mundial e da Fazenda, estamos trabalhando juntos, já tem uma série de medidas propostas em andamento, vamos falar um pouquinho sobre aqui algumas delas, mas isso aí deve melhorar bastante a posição do Brasil. O índice, na realidade, é um termômetro, não quer dizer nada, é um termômetro, mas mede uma situação muito importante, que é a produtividade, a capacidade do país de produzir mais e melhor. Eu vou começar a falar sobre essa questão exatamente falando sobre o teto. Eu mencionei aí o teto, né? A importância do teto, não é isso? Dos gastos públicos. Então, onde é que está aqui a questão fundamental? Aqui, só um detalhe que eu vou falar agora, um detalhe assim. No Rio de Janeiro, não, tem bastante umidade, etc., não é tão relevante assim, apesar de importante, essa questão de manter a garganta umidificada para falar, né, professor? Mas em Brasília é. E como eu estou... Então, um dia desse eu estava falando, não conseguia mais falar porque a garganta estava muito seca. Tive que beber água para voltar até condições. Aqui no Rio não tem essa questão aguda, mas é sempre bom manter aí a umidade também aqui na garganta quando se está falando. Mas, de qualquer maneira, olhando aqui, é um dado importante esse. Se nós olharmos o total de despesas primárias do governo federal, começando aqui em 1991, nós vamos ver que era 10,8% do PIB.
Isto veio crescendo de uma forma impressionante. E eu gostaria de chamar a atenção de todos para que isto cresceu em todos os governos. Eu tenho índices até mais detalhados disso que mostra que sempre o último mandato de um presidente, o total de despesas com percentagem do PIB é maior do que do mandato anterior, inclusive quando é ele próprio, ele foi reeleito. E em relação ao presidente anterior também. É uma trajetória com algumas oscilações, né? Assim, ano pré-eleitoral, ano eleitoral, então tem algumas oscilações aí. O primeiro ano depois da eleição, etc., sempre cai um pouquinho, mas se nós olharmos isso, é uma trajetória constante, impressionante, que ela chega aqui a quase 20% do PIB o ano passado, despesa pública, né? Isso é, obviamente, a longo prazo insustentável. Não há sistema tributário que aguente um ritmo desse crescente. Em 10 anos, até 2026, se não fosse feito nada, por exemplo, se o teto não fosse aprovado, nós já iríamos para 25,4% do PIB. Com a aprovação do teto, isso vai a 15,5%. 10% equivalente de PIB de despesa é muita coisa, né? Não só em termos da capacidade de financiar, do país, da capacidade de financiar isso, mas também como uma concentração de recursos da economia nas mãos do governo, né? É o chamado, eu vou mencionar isso daqui um pouco, de novo, ao invés de ter o crowding out, né, que é o governo retirando parcelas do setor privado cada vez mais do PIB e passa a ser o crowding in, quando o governo diminui de tamanho em relação ao PIB. Isso aqui é um fator muito importante e que é relevante na produtividade também, porque a propensão marginal de poupança e investimento do setor privado é maior, né? Vamos falar da trabalhista, né? Então, a questão da terceirização, acordado versus legislado, flexibilização, trabalho à distância, trabalho intermitente, tudo isso é fundamental para as modernas relações do trabalho, não é? Redução da cunha trabalhista à metade. Apenas isso implica em criação potencial de 6 milhões de empregos. Então, nós temos aqui uma série de dados, isso aqui estará disponível para todos aqueles que quiserem analisar, tiver interesse, etc. Hoje, não é? Do que é recebido pelos trabalhadores, o que de fato é recebido, a compensação do empregado de outras formas, demais custos, etc. Então, a valoração do empregado e a cunha trabalhista, né? 63% e 37% aproximadamente. Em resumo, tudo isso é fundamental agora que seja endereçado e está sendo com a reforma trabalhista. Então, isso é um item importante de capacidade de produção do país. Eu quero mencionar a experiência alemã nesse aspecto, que houve lá um debate enorme. Alguns se lembram que isso aqui, né, quando foi feito, gerou uma mudança de governo, né? Então, tal qual foi a controvérsia, né, que houve na Alemanha naquela época. Mas, no entanto, o que a reforma alemã fez? Ela criou o fim da restrição sobre a jornada semanal e sobre o piso setorial. Quer dizer, não há mais isso, piso salarial, desculpa, não há mais isso na Alemanha. Redução do seguro-desemprego e conversão em benefícios para a abertura de negócios, tá? Para companhias startup que viessem a negociar. Quer dizer, houve uma mudança de enfoque muito grande, de proteger o emprego, remunerar total, quer dizer, continua havendo seguro-desemprego, mas houve uma redução e incentivo e recursos para a criação de novos empregos. Sanções sobre aqueles com recusas repetidas à oferta de trabalho. Isso é uma coisa típica da Alemanha, né? Cidadão que recebe a oferta de trabalho, não aceita, recebe, não aceita, ele passa a ter uma sanção para isso. O resultado disso é impressionante, se nós olharmos, o desemprego da Alemanha veio crescendo estruturalmente, com altos e baixos, etc., mas veio crescendo estruturalmente até a aprovação da reforma. E depois ela começou a cair.
estruturalmente também. Então, isso nós estamos falando de emprego período integral. Então, houve uma criação de empregos líquida na Alemanha, estrutural, a partir daí. Teve aqui, durante a crise de 2008, evidentemente, um pequeno aumento do desemprego, né, foi até o final de 2009, mas, em dito isso, o fato concreto é que a taxa de desemprego da Alemanha veio caindo estruturalmente. É uma experiência muito interessante. Vamos falar agora de Previdência no Brasil. Falando de reformas, falamos da trabalhista, vamos falar da Previdência agora. Bom, aqui nós temos um dado interessante. No eixo horizontal, o eixo horizontal, nós medimos aquilo chamado a razão de dependência. É a população que tem 65 anos ou mais, ou na realidade acima de 65, né? Já completaram 65 ou mais, e aqueles abaixo de 65. Então, esta razão. Resumo. Quantas pessoas no país acima de 65 anos? Quantas pessoas abaixo de 65 anos? Se nós olharmos aqui o Brasil, nós vamos ver que o Brasil é um país que tem uma população ainda relativamente jovem, não é? A razão de dependência no Brasil é 12,9% do PIB. Pessoas acima de 65, abaixo de 65. Então, é um país relativamente jovem. Se nós compararmos com o Japão, nós vamos ver aqui o Japão, né, próximo de 50%. Isto é, o número de pessoas de 65 ou mais é cerca de 50% do número de pessoas que têm menos de 65. Então, em tese, o Japão tem um número muito maior de aposentados, despesas de previdência muito maiores, levando-se em conta, evidentemente, a proporção do PIB, o nível de riqueza nacional. Tá? O que nós concluímos é diferente, né? Aqui é despesas de previdência em proporção do PIB. Brasil está aqui, não é? 13% aproximadamente, o Japão menos. Evidentemente, nível de renda maior. Mas nós vamos ver que, proporcionalmente, o fato é que o Japão gasta menos com a previdência, apesar de ter uma população de muito mais idade. O fato é o seguinte, a idade média de aposentadoria no Brasil, isso é dado também, é fato, 59 anos. Né? E, se nós olharmos a proposta, ela não é radical, é uma proposta muito moderada até. Ela começa, para homem, ela começa com a idade mínima de 55 anos. E vai subindo a cada 2 anos. Ela chega em 65 em 20 anos. E a expectativa de vida está aumentando durante esse período todo. Então, objetivamente, é este o quadro. Vamos seguir. Agora, bom, mas isso aí, parlamentar não vai aprovar esse negócio. Por que o governo? Por que não sei o quê? Por que governo a favor do governo, contra o governo? Calma, vamos olhar isso. Será que não? Isso eu mostro para os parlamentares. Eu tive uma experiência interessante, que eu fui convidado por bancadas de partidos políticos. E aí eu ia lá na Câmara e me reunia lá com 40, 50, 60, 80 deputados, dependendo do tamanho da bancada. E reuniões que duravam 5, 6, 7 horas, discutindo esse tipo de assunto. Então, eu consegui adquirir uma boa visão do que pensam sobre isso. Esse gráfico que eu mostrei é altamente sensível, que é o seguinte: a despesa da Previdência, considerando-se que o teto hoje é parte da Constituição, tá? E tem que ser, porque senão nós não vamos conseguir pagar as despesas no futuro, e quanto as despesas da Previdência vão aumentando e como elas vão usando o orçamento. Isto é, então nós temos aqui o regime geral, né, e o regime próprio, né, do servidor público, ocupando aqui 71,7%, quase 79% do orçamento de 2026. Isso sem levar em conta o teto. Né?
As demais despesas todas, hoje, são 45% do orçamento. 7% são benefícios de prestação continuada, LOAS, etc., outros benefícios sociais. Hoje, outras despesas são 45%. E note bem, outras despesas é tudo. Funcionário público, investimento, emendas parlamentares, é tudo. Está tudo aqui. Se esse ritmo for aumentado, quer dizer, o que vai acontecer? Isso não vai caber no orçamento por causa do teto. Então, vai ter que se cortar. Onde vai cortar? Despesa discricionária. Que nós já estamos fazendo isso esse ano. Então, o que acontece? Isso vai cair de 45 para 20. Bom, isso dá uma noção muito clara para o parlamentar da dificuldade que todos vão enfrentar, o país, mas ele próprio. A dificuldade dele de conseguir aprovar qualquer coisa que signifique despesa pública, a alocação do orçamento vai ficar muito restrita para o Estado dele, para os eleitores dele, etc., etc., etc. Em resumo, isso é um quadro. E, no final, a mensagem que eu sempre digo é o seguinte, olha, pense no seguinte, mas a população é contra. Eu falei, é evidente, depende de como você pergunta. Se alguém chegar para você, ou para mim, ou para qualquer um, chega para você e pergunta, você é favorável a que eu lhe retire um direito? Não. Resposta automática. Não, eu não. Eu não aceito, não, de jeito nenhum, sou contra. Agora, se eu lhe perguntar, você prefere aposentar, em tese, um pouco mais cedo, mas não ter certeza se você vai receber a aposentadoria? Ou aposentar 2, 3 anos mais tarde, dependendo, e ter certeza que você vai receber a sua aposentadoria? Ah, bom, eu prefiro a segunda. E eu não vou precisar de elaborar muito sobre isso, porque estou no Rio de Janeiro, não é verdade? Previdência é a quebra. Eu estou trabalhando dia e noite no programa de recuperação fiscal do Rio de Janeiro. Eu estou acompanhando, eu conheço os números da Previdência do Rio, não vou nem entrar nisso. Tá certo? Vai dar problema. Se não fizer um ajuste fiscal sério aqui, vai dar problema. Entendeu? E a reforma da Previdência é fundamental, porque senão o país, daqui um pouco, vai estar nesta situação inteiro, se evoluir as despesas da Previdência. Em resumo, eu conversando com um líder político brasileiro importante, há um tempo atrás, sobre esse assunto, quando eu mencionei a reforma da Previdência, ele falou, não, mas a reforma da Previdência não, porque a Previdência brasileira é muito boa, muito generosa, etc. Eu digo, perfeitamente, é verdade. Agora, tem um problema, alguém tem que pagar, né? E quem paga é a população brasileira. Então, é esse o aspecto. Para isso, nós precisamos de crescer, gerar emprego, etc., aumentar o nível de renda, e aí sim aumentar. E em resumo, tudo tem que estar dentro do que é possível. Estamos propondo uma série de mudanças de regulação setorial e aumento da eficiência produtiva, como eu mencionei, né? Por exemplo, itens já regulados, né? Telecomunicações, energia, etc. Governança de agências, ficha limpa, experiência. Existe, por exemplo, a Lei de Governança das Estatais, que começa devagar a fazer efeito. E é muito importante isso. Faz parte de todas essas mudanças que estão sendo aprovadas no país. Na aviação civil, participação estrangeira aumentando de 20% para 100%, aumentando a competição e disponibilidade de capital. Isso não está aprovado, mas é um projeto em andamento. Infraestrutura, previsibilidade e agilização do licenciamento ambiental, entre outras coisas. Eu vou falar um pouquinho depois sobre o projeto de infraestrutura. Agricultura, aquisição estrangeira de áreas rurais. Isso é importante em algumas regiões para a produção, né? Por exemplo, eu tenho visto fundos de investimento do mundo inteiro, private equity, etc., que gostariam de investir em produção agrícola no Brasil, é óbvio, né? Como investidor, né? Comprar a terra e botar para produzir, né? Com operadores arrendando isso para empresários, agrobis, agronegócios, etc. Não pode. Então, isso é um limitador, apesar de que o setor agrícola brasileiro vai muito bem,
Mas existe aqui uma limitação de capital, de tecnologia, etc. Isso aqui iria abrir essa possibilidade. E, sem esquecer, alguém me disse, de vez em quando, muito preocupado, falou, mas e se os chineses vierem e começarem a comprar? Eu digo, calma, o Estado tem total papel regulador. O Estado pode expropriar, pode taxar, pode fazer o que quiser. Quer dizer, isso não impede o Estado de ter total predominância, como já tem da indústria. O fato da indústria ter muita participação estrangeira no Brasil não quer dizer que cada um faz o que quer. Eu sei porque nós taxamos, cobramos imposto, cobramos multa, regulamos a atividade, isso aí nunca foi problema. Outra coisa, construção, regulação do distrato, está dando muito problema. A construção civil está meio parada, uma das razões, agora está recuperando. Um pouco é problema de distrato quando há atraso de pagamento, como é que se faz esse distrato, etc. Segurança jurídica para compra e venda. Alta tecnologia, agilização de patentes. É que hoje tem patente aí que está requerida há 5, 6, 7, 8 anos. Não é isso? Então, existe um projeto grande que nós estamos trabalhando aí com as agências reguladoras para agilizar esse processo. Né? Eliminação de backlog. E uma coisa que, para mim, é muito importante sempre e que muitas vezes é a novidade. Comparação internacional. Não adianta eu não gosto de ficar discutindo muito, é pouco, é muito, assim, é justificável, não é justificável, o nosso número é bom, Vamos comparar. Quanto se gasta em outros países, inclusive países similares ao Brasil. Voltando à questão da Previdência, se fala idade média. Idade média brasileira, 59, tá bom. Tá igual o Brasil, país pobre, etc. Veja você, ou não. Né? Vamos comparar. O México, por exemplo, eu pergunto muitas vezes, tem condições sociais similares ao Brasil e econômicas, né? Ou não? Aí, média de diversos índices, Qual a idade média de aposentadoria no México? 71. Brasil, 59. Europa, evidentemente, todos mais. Só tem, de toda uma amostragem grande que eu fiz, tem um país que tem uma idade média menor que o Brasil. É Luxemburgo. Então, eu gosto da comparação internacional. Agora, por exemplo, aqui também. Já foi institucionalizado o Portal Único do Comércio Exterior e o Operador Econômico Autorizado. Isso aqui, basicamente, é a digitalização. Quer dizer, no momento em que a mercadoria está indo para o porto, né, seja na exportação ou seja na importação, por via marítima, por exemplo, ou com aérea, o que for, os operadores já podem acessar o Portal Único do Comércio Exterior e já ir preparando a documentação eletronicamente, diminuindo dramaticamente o tempo no porto, que isso é um custo importante. Isso já está em andamento. Redução gradual do adicional de 10% da multa do FGTS. Isso é uma discussão ainda, e estamos aqui nessa linha. Agora, aqui é muito importante. E-Social, SPED, Redesim, etc. Eu vou dar 2 exemplos só sobre isso. Né? Isso aqui é uma ampla gama de assuntos. Hoje, em São Paulo, alguém que quiser abrir uma empresa ou fechar uma empresa, gasta 101 dias. Eu não estou falando em abrir a empresa, contratar funcionário, botar para funcionar, não é isso não. Papel, registrar. Cartório, junta comercial, não sei o quê, a prova, tudo está estrangeiro, conforme o caso, tem registrado no Banco Central, não sei o quê. 101 dias. A ideia numa primeira fase é 7 dias, depois 5 e no final do processo 3 dias. É média internacional. E está caminhando bem, vamos chegar lá. Outra coisa, uma empresa hoje gasta em média 2.600 horas para pagar imposto no Brasil. De novo, não é para trabalhar e ganhar o dinheiro para pagar o imposto, não. É tudo certo para pagar imposto, é papel. 2.600 horas de trabalho, evidentemente que é imposto municipal, é imposto estadual, é imposto federal, é verdade. Mas tudo isso está sendo digitalizado, colocado de forma eletrônica, etc, etc. Em resumo, existe uma ampla gama de trabalho, é um trabalho intenso da Receita Federal, o secretário Jorge Rachid, do João Manuel, que é a área de crescimento digamos, desburocratização, outras áreas, o Mansueto, também com apoio da Secretaria de Política Econômica, o Canzuc, o Guarda na Executiva. Nós temos uma equipe hoje trabalhando integrada
para isso, a área internacional também, com o Marcelo Estevão, quer dizer, nós estamos com uma equipe voltada à realidade, à economia real. Vamos fazer com que a economia brasileira produza mais e melhor, além de, obviamente, como consequência, arrecadar mais também, né? Por exemplo, continuando, na área do controle fiscal, relação Banco Central, Tesouro Nacional, projeto importante isso, já formatado hoje. É o seguinte, o Banco Central, por exemplo, tem reserva. Se há uma desvalorização cambial, o dólar aumenta de preço, de valor em relação ao real, o Banco Central tem um lucro. Esse lucro era transferido para o Tesouro, automaticamente, como receita para o Tesouro. Então, o Tesouro ficava financiando, o Banco Central ficava financiando o Tesouro, e vice-versa, né? Quando caiu o dólar, o Banco Central. Então, isto muda esse quadro. O Banco Central tem um lucro, cria uma reserva para isso. Quando o dólar sobe, né? Quando cai, já tem uma reserva para absorver, ao invés de impactar as contas do Tesouro Nacional. Então, isso é uma mudança importante, um projeto de longo prazo, mas que está finalizado. Previdência e Estados e Municípios, né? A criação da possibilidade de que a FUNPRESP, que é um fundo de pensão, né, complementar do servidor público federal, possa também receber adesão de estados, né, e municípios, para que os fundos próprios de estados e municípios passem a ser administrados também por esse fundo nacional. Educação, formulação do FIES, focalização em estudantes mais pobres, transferência do risco marginal do Tesouro para o setor privado, de uma série de maneiras onde está se fazendo isso, bancos tendo também que assumir uma parte e o setor privado também, além, evidentemente, da reforma do ensino médio, já aprovada e muito importante. Na questão dos benefícios tributários, garantir a eliminação do sigilo fiscal, de novo, não é no imposto pago, não sei o quê, da situação fiscal da companhia, não, sigilo fiscal ou das pessoas. Mas quando se dá um benefício fiscal, uma isenção fiscal a uma empresa, a um segmento, muito importante que a sociedade saiba disso, tenha acesso a essa informação. Por que se deu um benefício fiscal ao setor tal? Porque do jeito que funciona hoje, isto é um problema, porque o número de empresas e de setores, de segmentos, muitas vezes, corretamente, não estão discutindo nada, não, estão pedindo benefício, é uma coisa impressionante. Agora, é importante que a sociedade tenha conhecimento do que foi concedido e por quê. Então, isso precisa ter transparência. Nós estamos propondo isso também. Fundo de pensão de estatais, governança, ficha limpa, experiência comprovada para os dirigentes de fundos de pensão. Considerando o volume desses fundos de pensão dos empregados de estatais, né, 150 bilhões, um pouco acima disso, de fato recursos importantes e que nós vamos assegurar a governança disso. É uma lei muito importante, né? Spread bancário, reforma da TJLP. Isso aqui gera também uma certa controvérsia, é óbvio, porque muitas vezes o empresário não gosta. Fala, não, espera aí, eu tenho um benefício com a TJLP hoje está 7, né? A Selic está acima de 10, mais o spread, etc. Se houver uma mudança da TJLP, eu posso perder. Bom, vamos devagar aqui. Em primeiro lugar, a proposta é também gradual, em 5 anos que a TJLP tem uma convergência para a taxa da NTNB, que está caindo, hein? É importante dizer, a NTNB hoje ela já teve um piso histórico de taxa de juros real de 3,3%, agora está um pouco mais, andou lá em cima, 7%, está caindo, 5 e pouco, mas eu acho que esse patamar de 3 e pouco aí é um patamar que tende a prevalecer com a aprovação dessas reformas e etc. E aí vai variar com a inflação. Se nós pegarmos a inflação de hoje, dos últimos 3 meses, por exemplo, ou mesmo do último ano, ou expectativa, nós vamos ver isso aí caindo substancialmente.
Então, a TJLP passa, quem sabe, até poder ter uma taxa inferior ao que tem hoje. Mas é uma taxa de mercado, que permite ao BNDE acessar mercado, etc. E outra coisa importante, subsídio, custo fiscal. O custo fiscal dos últimos 10 anos da TJLP para o Tesouro Nacional foram 117 bilhões de reais, pago por todos. Então, isso é uma coisa que tem que ser equacionada. Em resumo, essa proposta resolve esse problema e dá previsibilidade. Alguns dizem, mas vai mudar a taxa. Algumas pessoas, inclusive, bem intencionadas, não vai ficar mudando essa taxa, o empresário vai ficar inseguro. Não, não vai não. No momento em que ele toma um empréstimo e fixou a TJLP, né, no caso é a TLP, a nova taxa, com a NTNB daquele mês, fixou a taxa de juro real, daí prevalece essa taxa até o final do contrato. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, o que for. Total previsibilidade, maior do que hoje, porque hoje, se o Conselho Monetário Nacional decide mudar a TJLP, muda para o estoque também, para quem tem empréstimo lá. Isso será daqui para frente diferente, aí só varia com a inflação. A questão da recuperação judicial, agilização, empoderamento de credores, garantias de adquirentes, etc. Dá 2 exemplos simples aqui do que a lei modifica. Uma delas é permitir que a empresa tome empréstimo durante o processo de recuperação, dando privilégio ao credor que emprestar. Aí diz, bom, mas e os outros credores? Não, é óbvio que terá que ser aprovado pelos credores que estão na recuperação. Mas muitas vezes hoje o que acontece é o seguinte, os credores de uma empresa em recuperação judicial têm interesse que a empresa tome crédito para recuperar e poder pagar, não só os trabalhadores, como bancos e fornecedores, mas ninguém vai emprestar, porque se emprestar entra já na recuperação. Então isso resolve esse problema. A mesma coisa a garantia. Por exemplo, eu vi bastante casos onde uma empresa em recuperação tem um ativo muito bom e tem uma oferta muito boa por aquele ativo. Os credores da empresa querem vender, porque entra caixa. Os trabalhadores, que são também credores, querem vender, porque entra caixa. Né? Mas os advogados do potencial comprador dizem, com razão, não faça isso. Por quê? Existe o risco de uma decisão judicial que cria um exigível, portanto, um exigível potencial de toda a dívida da empresa em recuperação. Quer dizer, há uma sucessão. Então, mesmo que todos os credores falem, não, nós não queremos sucessão, não. Tá certo? Trabalhadores e todos querem, ou credores, bancos, não. Mas existe. Qualquer juiz na frente pode dizer. Resumo, a lei endereça essa questão. E várias outras coisas. Criação da letra imobiliária garantias reais segregadas pelo banco para criar mais financiamento através do mercado de capitais, o cadastro positivo, né? Basicamente, hoje tem cadastro positivo, só que na prática não funciona, porque cada um tem que se inscrever no cadastro positivo, etc. Então, não funciona. Aí nós passaremos a ter algo similar aos demais países do mundo, isto é, alguém entra no cadastro positivo automaticamente, mostrando que ele é um bom pagador. Negativo já entra automático no Serasa. Agora, alguém que disser, não, eu não quero entrar no cadastro positivo, eu não quero que ninguém saiba que eu sou um bom pagador. Perfeitamente. Aí sim, você escreve lá, dizendo que você não quer que ninguém saiba que você é um bom pagador. Mas tá bom. Mas, evidentemente, que a realidade não é assim. Então, nós vamos partir, qualquer um que viaja ao exterior sabe disso, chega em qualquer cidade, entra lá, o lojista, etc., entra no cartão de crédito, o que for, entra no cadastro positivo, na hora, tudo automático. Muito bem. Duplicata eletrônica é um registro nacional de recebíveis, visando oferecer garantias, etc. Programa de parceria de investimento em infraestrutura, um programa extenso do Brasil inteiro, só para dar um mapa do que está se propondo. Taxa de retorno determinada pelo mercado, rigor técnico, agências reguladoras voltando a ter o papel central, né?
prazo mínimo de 102 dias visando permitir que, de fato, competidores internacionais participem, financiamento de longo prazo com a participação de bancos privados, etc. Em resumo, um programa em andamento, mas basicamente visando atrair capital internacional, porque o problema é muito simples, né? Nós temos uma má e uma boa notícia. A má notícia é que nós temos uma infraestrutura deficiente. A demanda é muito maior do que a oferta, né? Quando eu vejo algumas televisão, né, você vê safra agrícola, aquela fila de caminhões girando, saindo da estrada, entrando na estrada, porque o asfalto é ruim, etc. De um lado é péssimo, é custo. De outro lado tem uma boa notícia, aí tem demanda, né? Tem uma fila de caminhões aí. Então tem muita gente interessada em pegar a concessão daquela estrada. Vamos em frente. Isto é um mapa de investimentos, onde se prevê ferrovias, novas licitações, extensões, aeroportos, energia elétrica, rodovias, etc. E, finalmente, o PIB potencial. Isso é uma dúvida, sabemos todos, tem tanto economista brilhante e experiente aqui, mas vamos pegar um dado incontroverso. O crescimento dos últimos 20 anos, de 94 a 2013, 3,3%, médio. Se nós supusermos, aqui já começa um pouco de, digamos, de discussão um pouco menos objetiva, mas tudo bem, vai. Efeito demográfico, existe, né? Muito menos jovens entrando no mercado de trabalho a cada ano no Brasil, se nós olharmos 20 anos à frente. Efeito demográfico importante. China diminuindo a taxa de crescimento, é um destinatário importante para exportações brasileiras. Vamos supor que caia 1%, então, isso é consenso. Eu tenho visto muitos economistas calculando, não tenho visto muita divergência. Alguns estão em 2, outros no máximo em 2,5%. Não estou vendo muita gente achar que nós estamos... Bom, eu vi um dia desse, achando que nós estamos a 1. Mas não vi muita gente a 3, quase. Já tivemos, na época, na década passada, calculando lá no Banco Central, na época que nós tivemos aí acima de 4. Né? Mas já passou. Agora, então vamos supor que esteja 2,2, aproximadamente, vai. Com as reformas microeconômicas, aumentando essa taxa, com o crowding do setor privado, dando mais espaço para investimento, etc., crescimento, etc., consumo, então nós podemos levar essa taxa potencial para ir qualquer coisa entre 3,5% e 4%, que é fundamental. O que eu quero dizer é o seguinte, tudo isso, evidentemente, são estimativas teóricas, etc., mas que dão uma direção no sentido, isso é muito importante. Conclusão, nós estamos tomando as medidas necessárias para garantir a estabilidade da economia, em primeiro lugar, inflação caindo, ajuste fiscal, metas rigorosas, etc. Aqueles que conhecem mais o governo hoje sabem da dimensão do ajuste. É sério. Né? O que está acontecendo hoje no sistema federal é um controle de despesa rigoroso. Em consequência, os fundamentos econômicos têm melhorado nos últimos meses, como mostramos. Estamos comprometidos com a redução do papel do Estado e com a criação de um ambiente favorável à produção. As reformas estruturais para aumentar a produtividade do país e a ideia é construir um novo ciclo de crescimento que possa oferecer oportunidades de investimento no futuro. Basicamente é isso. Obrigado. Agradecemos a exposição do excelentíssimo ministro Henrique Meirelles. Seguiremos agora com as perguntas que recebemos. A primeira delas, quais os desafios econômicos para o próximo presidente? Depende um pouco ainda do cronograma de reforma. Vamos supor, se fizermos a aprovação de uma reforma previdenciária, por exemplo, que preserve as linhas básicas do projeto atual. Eu vou citar só um exemplo, porque essa é uma longa resposta, né? Mas vou ser breve. Na proposta original que apresentamos, tinha um ganho fiscal. A proposta, como está hoje, o relatório que foi aprovado na comissão especial, ela preserva 75% do ganho que nós prevíamos. Está dentro do que nós esperávamos. Vamos supor que haja mais algumas coisas e caiam um pouco, mas ainda dentro de um patamar sustentável. A vida da próxima administração vai ser mais fácil.
Vamos supor que não aprove nada. Bom, o próximo governo vai ter que enfrentar a reforma da Previdência. Então vai ser mais difícil. Tá certo? Agora, partindo do pressuposto que se aprova uma reforma razoável, que eu acredito nisso, até o fim desse ano, né? O início do ano que vem no máximo, eu acredito. A reforma trabalhista já foi aprovada, concluamos um projeto de reforma fiscal, e com essa agenda de reformas microeconômicas, eu acho que nós estaremos entrando num período de crescimento sustentável a partir de 2019. E aí eu sempre tenho falado isso muito, desde que eu fui convidado e aceitei ir lá para o Banco Central. Naquela época eu falava disso, e agora muito mais no Ministério da Fazenda, que é a ideia de ter uma visão de longo prazo. Mesmo agora, quando tinham os 4 meses, era obviamente o governo interino, formalmente, os projetos que nós começamos a apresentar foram projetos de longo prazo, porque são projetos para o país, não é para uma administração. Então, isso é um projeto para o país. E isso tem uma vantagem muito grande, que ele passa a ser visto assim. Ele não passa a ser um projeto de um governo, ele passa a ser um projeto de país, com apoios diversos, né? Independentemente do que o cidadão ou a cidadã tenha em relação a governante, esse ou aquele outro, ou potencial governante, ou seja lá o que for. O que eu quero dizer é o seguinte, isso é importante e eu acredito que nós estamos avançando muito. Por exemplo, quando nós assumimos, há um ano atrás, 1 ano e 2 meses, há pouco tempo, não se falava quase em reforma da Previdência. Quando eu comecei a conversar com os fiscalistas mais rigorosos do Brasil, ninguém falava em reforma da Previdência, apresentavam muitas ideias. Hoje a reforma da Previdência não se pode debater nada de fiscal sem entrar na reforma da Previdência. Preocupação que não vai passar, etc. Muito bem. Então, resumo, eu acho que, espero que com tudo isso tenha um quadro bastante favorável. A próxima pergunta: em que estágio se encontra o programa de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro? Bom tema. Bom tema. Olha, objetivamente, o plano está definido já nos seus quadros mais gerais. Existe aí um plano de redução de despesas, aumento de contribuições, redução de incentivos, etc., que já está mais ou menos acordado. A privatização da SEDAI, estamos discutindo agora como antecipar o pagamento disso, antecipar os recursos para o Estado. Ainda resta alguns royalties que podem ser ainda financiados, royalties de pagamento de petróleo, né? De receita de petróleo. Tudo isso já gera uma base para que se enquadre no plano e, portanto, o plano permite uma moratória pela duração do plano da dívida do Estado. E só isso aí dá cerca de 7 bilhões por aí. E mais todos os outros itens. Com isso tudo, a SEDAI, no mínimo, aí uns 3,5, pode gerar mais do que isso, e todos os demais itens, nós acreditamos que estamos bastante avançados. Vai depender agora apenas da apresentação do plano formal pelo Estado do Rio à Fazenda. Isso está bastante avançado. Eu sou otimista, eu espero que... eu falei até para a imprensa que eu esperava que em cerca de 15 dias o Estado pudesse apresentar. Mas, evidentemente, vai depender, isso não é uma iniciativa nossa, é do Estado do Rio. E o governador tirou uma licença de saúde hoje, etc., tá, por uma semana. Então, vamos dizer que nas próximas semanas nós tenhamos a apresentação desse plano, e apresentado vai ser aprovado, porque nós estamos trabalhando em conjunto. E com isso o Rio de Janeiro pode equilibrar as suas contas pelos próximos 3 anos. Terminado esse período, pode ser renovado mais 3.
E, a partir daí, tem que se ver várias coisas, inclusive a questão da recuperação econômica, aumento de arrecadação, etc., e retorno de uma certa viabilidade econômica para o Estado. Seguindo com a próxima, a inflação aleja, o câmbio mata e os juros altos torturam? Desculpe, o quê? Juros altos. Eu vou levar essa pergunta para o Ilan. Não há dúvida de que o juro alto é um custo e eu agora estou no lado devedor pagando juros, porque eu tenho que, digamos, gerenciar a dívida, né, pública, que paga juros. E quanto mais alto o juro, maior o custo fiscal do Tesouro. Então, sou favorável aí, de fato, a juro baixo. Estamos do mesmo lado aí, não te preocupa com isso não. Mas, por outro lado, isso tem que ser consistente, né? Para que a inflação não volte. Nós fizemos na década passada, como eu fiquei lá há muito tempo, nós tivemos experiências muito interessantes nesse sentido, né? Quando nós estávamos com a taxa de juros a 26,5%, no começo, fomos baixando, Selic, né? Até 16%. 16%, é uma taxa alta. A inflação subiu fortemente. E a economia superaqueceu. Nós voltamos a subir para quase 20%, aí a inflação caiu, aí fomos baixando, de novo, voltamos. Agora, durante esse período, a taxa neutra, né, que é, no fundo, o que é relevante, é aquela taxa que não é nem contracionista do ponto de vista da atividade e da inflação, quer dizer, nem baixa nem sobe a inflação, em última análise, gera uma queda ou uma subida. Então, essa taxa neutra veio caindo sistematicamente durante esse período todo. Então, é isso que, no fundo, interessa, que é o que eu chamo de taxa estrutural da economia, que é influenciado pelo risco do país, pela questão fiscal e pelo risco de inflação. Então, com essa queda agora da inflação, evidentemente o Banco Central está cortando taxas, o mercado está prevendo taxas ainda menores do que as atuais, e a minha expectativa é que, com a continuada aprovação dessas reformas, etc., já com o teto aprovado e tudo isso, a reforma trabalhista já foi, Previdência agora, e o Banco Central controlando as expectativas de inflação, mantendo-se do jeito que está, eu acredito que a tendência, de fato, é uma queda gradual dos juros. Isso é o juro mais conhecido, mais falado, que é a taxa base. Mas, evidentemente, nós temos aí a questão dos juros bancários, né, que isso é outra história. E isso aí também, eu acho que a maior competição, a queda da inflação, é a retomada da atividade levando menos perda de crédito, etc., e com diversas medidas que estamos tomando para facilitar a maior competição, inclusive maior financiamento através diretamente do mercado de capitais, tudo isso, eu acredito que isso também será inevitável. E já vivemos essa experiência muitas vezes. Em resumo, eu acredito que temos que fazer o dever de casa, continuar fazendo, aí a tendência é a taxa continuar caindo. A próxima pergunta é sobre como o governo espera que o desemprego caia com a nova lei trabalhista. Simples, a experiência mostra, para simplificar uma resposta complexa, eu mostrei, por exemplo, a experiência alemã, mas existe um grande número de países, né, que tem a mesma experiência. Na medida que você flexibiliza as relações de trabalho, e etc., você incentiva a empresa a contratar, e não o contrário. Tá certo? Eu tenho tido experiência com investidores internacionais, viajo muito, falo aí no mundo inteiro, então recebo muito investidor, empresário, etc. E muitos deles me dizem, puxa vida, mas contratar no Brasil é um risco. Entendeu? Problema. Em resumo, isso, na realidade, aumenta o desemprego e não diminui essa rigidez da lei trabalhista. Eu conversei com a empresa global, a empresa sede na Europa, que tem aí cerca de 60 mil funcionários no Brasil e tem uma presença grande também nos Estados Unidos, cerca de 60 mil funcionários nos Estados Unidos, e eles usam práticas semelhantes. Nos Estados Unidos, eles têm 27 ações trabalhistas. Naquele momento, 2, 3 anos atrás.
eles tinham 27 ações trabalhistas. 2 advogados trabalhando em período parcial. Mesmo número de trabalhadores, mais ou menos, práticas similares. No Brasil, eles tinham 25 mil ações trabalhistas. 150 advogados trabalhando em período integral. Bom, isso é custo. Então, a ideia é que, no momento que se simplifique todo esse processo, etc., você tem um aumento do emprego. E a experiência internacional mostra isso. Eu mostrei da Alemanha, mas teve um grande número de países que é a mesma coisa. Então, você tem, em consequência, uma possibilidade de aumentar empregos. E existem diversas estimativas bastante interessantes sobre isso no Brasil. Seguiremos com a próxima, que será a última pergunta a ser atendida, e ela indaga se o governo pretende acelerar e expandir as concessões, licitações e privatizações no setor de infraestrutura. Sim, é esta a ideia, né? Já está em andamento o processo, nós já tivemos aí licitações de aeroportos, né? E de linhas de transmissão, e a ideia é exatamente continuar isso cada vez mais. Depois, existem algumas privatizações relevantes de hidrelétrica, que já estão agora, nos próximos 60 dias, esperando. Depois, óleo e gás são as mais relevantes para esse ano. A hidrelétrica e óleo e gás, que estão em andamento, já em processo relativamente adiantado. Mas, de fato, isso é muito importante. Foram essas as perguntas, então. Nossos agradecimentos ao excelentíssimo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, pela participação. Gostaríamos de agradecer também a todos pelo prestígio da presença e esperar contar com a participação de todos no próximo evento. Tenham todos uma boa tarde.